E aí, pessoal, você sabia que o Brasil é um dos países que possui uma das melhores democracias representativas do mundo? Bom, pelo menos no papel. E para que você, senhor estudante, saiba qual a função de cada cargo político, vamos hoje te mostrar como tudo ou quase tudo funciona nesse rolê. Bom, como mencionamos, vivemos em uma democracia representativa, onde a direção da nossa nação é escolhida por nós através do voto direto, em candidatos que vão nos representar em diferentes instâncias. Mas afinal, você sabe quais são e para que servem os diferentes cargos políticos? Bom, primeiramente, você precisa entender que escolhemos nossos representantes para as funções legislativas e executivas, pois as judiciárias não são escolhidas por meio do voto, mas por outras formas de eleição. Dessa forma, o poder legislativo tem a função de legislar, criar leis e fiscalizar as ações do poder executivo, que por sua vez tem a função de administrar, fazer a gestão dos recursos públicos e executar as leis criadas pelo legislativo. Os representantes do Poder Executivo são eleitos de 4 em 4 anos, e são eles os prefeitos, governadores e presidentes da República. Já os representantes do Poder Legislativo podem variar o mandato, dependendo da função, sendo eles os vereadores, deputados estaduais e federais e senadores. Os vereadores e deputados têm mandatos de 4 anos igual ao Poder Executivo, enquanto os senadores possuem mandatos de 8 anos. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então vamos entender um pouco mais sobre as funções de cada um desses representantes do poder legislativo eleito pelo povo através do voto direto. Os vereadores são os políticos que elaboram os projetos de leis municipais e acompanham o dia a dia das comunidades, e por isso conhecem de perto suas necessidades. Eles representam a população e seus municípios, fiscalizando, cobrando e verificando se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pelo executivo, prefeito e governador municipal. O vereador também pode solicitar que o prefeito ou qualquer outro secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Uma outra atribuição é a elaboração de projetos de leis municipais. A Câmara Municipal, também conhecida como Câmara dos Vereadores, é a sede do Poder Legislativo. Nela, os vereadores se reúnem para a discussão e votação de projetos. Todo país tem uma Constituição. Essa Constituição estabelece os direitos e deveres dos cidadãos. O direito de garantia da independência do Poder Legislativo Municipal está escrita nela. O número de vereadores que compõem a Câmara Municipal varia de cada município pela proporcionalidade. Esse sistema de proporcionalidade seleciona os partidos mais votados e depois verifica quais foram os candidatos mais votados. Por exemplo, se um município teve 30.000 votos válidos e tem 300 vagas na Câmara, então calcula-se quantos votos são necessários para que um partido obtenha uma vaga, que é o quociente eleitoral. O quociente é dado pela divisão do número de votos pela quantidade de vagas, que nesse caso seria 100. Esse seria o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger vereadores na cidade. Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem dos mais votados para o menos votado. Ou seja, quando você vota em um candidato, você não está elegendo o candidato, e sim o partido. O plenário reúne todos os vereadores para votar nas leis e tomar as decisões importantes. Nele também autorizam empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Eles se organizam em bancadas com seus partidos para tomarem as decisões. O deputado estadual é eleito para ocupar vagas na Assembleia Legislativa, assim como os vereadores, e suas principais funções são criar, emendar ou alterar projetos de leis, fiscalizar as ações do governador, julgar as contas do Executivo Estadual, elaborar o orçamento do Estado e cuidar das criações da CPI, que são responsáveis por cuidar e avaliar atos ilícitos de parlamentares e governadores. A quantidade de deputados estaduais varia pela proporcionalidade, assim como o dos vereadores, mas essa varia de acordo com a quantidade de deputados federais. Assim, quanto maior a população, mais representantes terá. Quanto aos deputados federais, cabe a eles a criação de leis em âmbito nacional, aprovar ou não medidas provisórias aprovadas pelo presidente, fiscalizar e controlar as ações do executivo,
solicitar informações a órgãos do governo e ministro, e eles também aprovam o orçamento da União, listam receitas e despesas do governo federal. Quando existem denúncias ou suspeitas de irregularidade, os deputados podem criar a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar um tema ou uma situação específica. Os deputados federais também são os únicos com poder para a instauração de um projeto de impeachment contra o presidente e seu vice. A sua eleição também é feita por quociente eleitoral. A quantidade é estipulada pela Constituição Federal. Ao todo, são 513 deputados federais. A Constituição também determina a quantidade de deputados federais para cada estado. Isso varia de acordo com a população. Quanto maior, mais representantes terá. Um Senado é uma Assembleia deliberativa. Nessa Assembleia, os membros ou legisladores, também chamados de senadores, são responsáveis pelo poder legislativo, ou seja, em criar, discutir e votar em aprovação de leis. Vale destacar que os senadores são representantes do Estado e do Distrito Federal, e não da população. Assim, não há uma proporção em relação ao número de habitantes dos estados. Cada estado elege 3 senadores com mandato de 8 anos. A função do senador é semelhante à de um deputado. Ambos atuam na criação de leis e na fiscalização dos atos do presidente da República. Porém, os senadores também são responsáveis por aprovar a indicação feita pelo executivo de nomes para ocupar cargos como o do diretor do Banco Central e também aprovar nomes de diplomatas brasileiros que representam o nosso país no exterior. Bom, eu falarei sobre a Câmara Municipal. Mas o que seria a Câmara Municipal? Ela é um órgão que tem por responsabilidade exercitar o poder legislativo. A Câmara se encontra os representantes, os vereadores, que são designados conforme a lei orgânica do município, para promover e elaborar as leis, realizar o poder de controle da administração. Uma pequena curiosidade: municípios menores, com cerca de 15 mil habitantes, podem ter no máximo 9 representantes. Já em São Paulo, única cidade que possui mais de 8 milhões de habitantes, são permitidos até 55 vereadores. A Câmara Federal ou a Câmara dos Deputados tem como função representar os interesses do povo brasileiro, legislar sobre assuntos e interesses nacionais e fiscalizar a aplicação de recursos públicos, além de eleger os membros do Conselho da República e autorizar a abertura de processos por crime de responsabilidade contra o Presidente da República e seus ministros, juntamente com o Senado Federal, forma o Congresso Nacional do Brasil. Cabe à instituição a aprovação, alteração e revogação de leis, autorização ao presidente para a declaração de guerra, sustentar atos do Poder Executivo, julgar as contas do Presidente da República e dentre outras funções, enumeradas no capítulo 1, título 4 da Constituição Federal de 1988. Para entendermos o que é a Assembleia Legislativa, começaremos a falar sobre o bicameralismo. O bicameralismo é um modelo legislativo adotado pelo Brasil. Esse modelo legislativo é formado por 2 casas. No caso brasileiro, o poder legislativo a nível federal ocorre no Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara é onde geralmente começam a apresentar os projetos de lei, ou seja, começam os inícios dos projetos de lei para serem aprovados. Por isso, então, que ela é chamada de casa iniciadora. Já no Senado, em geral, a legislação é revisada, e por isso que ele é chamado de casa revisora. Isso já não ocorre a nível estadual e municipal, onde o poder legislativo funciona por unicameralismo, ou seja, apenas uma casa é responsável pelo processo legislativo. No legislativo municipal, nós temos as câmaras de vereadores, e enquanto no legislativo estadual, nós temos as assembleias legislativas. Por isso, então, que agora estarei falando sobre a Assembleia Legislativa.
que é um órgão do poder legislativo de cada estado de federação, cujos membros que estão dentro são eleitos pelo povo e a qual cabe a eles elaborar, discutir e aprovar cada norma jurídica de sua competência. Congresso é um corpo ou poder legislativo supremo de uma nação. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, que existem o legislativo, o executivo e o judiciário. O Congresso Nacional é composto por deputados e senadores. Os deputados têm um mandato de 4 anos e os senadores podem ser eleitos por até 8 anos. Existem no total 81 senadores para as 27 federativas, 26 estados e o Distrito Federal. São eleitos pelos estados 513 deputados federais. Alguns dos assuntos discutidos no Congresso são as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, a Lei e Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, concessão de anistia e até autorização de referendos, e algumas outras. Bem, eu acredito que quase todo brasileiro, ou grande maioria, conhece o Palácio Negreiros de Ramos. Ela é uma obra que abriga o Congresso Nacional e ela foi concebida pelo arquiteto Oscar Niemeyer com o projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso. É importante saber que ela é uma representação internacional de vista e, claro, nacional, e ela é muito importante aqui pelo nosso país. Todas as discussões, implementação de alguma lei é concedida por esse local. E ele foi inaugurado em 21 de abril de 1960. Bem, agora eu vou citar uma linha do tempo para a gente entender como que aconteceu todas essas constituições federais, e grande maioria foi através de um congresso, claro que teve a mudança, e eu vou citar as manifestações para a gente saber. Bem, primeiramente teve em 1824 a primeira sede do Congresso Nacional, que foi o Palácio dos Argos. Em seguida, em 1891, teve o fim da monarquia e o advento da República. Em 1934, com a onda autoritária que estava surgindo com a Segunda Guerra Mundial, o Senado, juntamente com a República Velha, começou a surgir o liberalismo, que foi substituída por ilusões inspiradas pelo fascismo europeu. Logo surgiu a Constituição de 1937, que foi o Parlamento Fechado, que foi uma tendência autoritária proposta pelo Getúlio Vargas. Ou seja, como ele era um ditador, toda a concentração de poder continha nele. Surgiu depois a Constituição de 46, que foi a reabertura do Congresso Nacional, ou seja, a volta da nossa democracia. Em 1967 e 69 ocorreram um período que a gente conhece como autoritário de 1964, no qual o regime era instalado no novo período da supremacia do executivo sobre o poder legislativo. E por fim surgiu a Constituição de 1988, que é o qual que a gente conhece, que tem todos os nossos direitos, tanto a chegada do voto para o analfabeto, e teve um equilíbrio entre os poderes, com a apreensão considerável de todas as atribuições do Congresso, e sim a representação executiva e o povo direto, claro. É um pouquinho importante saber essa evolução que a gente tem até hoje, para surgir assim a manifestação e o poder que a gente tem através do nosso voto e direito como cidadão brasileiro. Existem algumas palavras que são muito importantes de saberem o significado. Senado é a Câmara Alta do Congresso Nacional do Brasil e faz parte do Poder Legislativo da União. Parlamento. A Assembleia é composta por membros eleitos, denominado parlamentares, para a representação política dos cidadãos dentro da estrutura governamental. Parlamentismo. É um sistema de governo democrático em que o poder executivo baseia a sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo. Senadores representam os estados e não a população. Constituição é a lei maior, a lei fundamental e suprema de um estado. Seu conteúdo atinge a estruturação do estado, a formação dos poderes
públicos, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Câmara dos Deputados. É a Câmara Baixa do Congresso Nacional do Brasil. E, ao lado do Senado Federal, faz parte do Poder Legislativo da União.